queria chamar aqui o pastor querido, pastor David, né? David, que não é o Beckham, é o outro, não é verdade, David? É atleta também, jogador de futebol? Não, isso aí, atleta de Cristo, né? Pastor David é pastor presbiteriano, da igreja presbiteriana em Alphaville, não é isso? Lá de São Paulo, e veio aqui abençoar a nossa vida ontem, veio aqui através do que ele carrega, através do que Deus deu a ele, de uma voz profética que tem sido para o Brasil, falar sobre a importância de nós darmos a importância daquilo que realmente pode parecer redundante, mas não é importante para nós. A coisa mais importante na nossa vida são os nossos filhos. E às vezes nós relativizamos isso. Por que a coisa mais importante na nossa vida é os nossos filhos? Eu tenho 2, o Tito e a Mirella, e o Tito tem 5 anos e a Mirella tem 3. Se algum dos meus filhos tiver algum problema de saúde e o médico disser precisa fazer o transplante e for compatível o meu coração com o coração deles, eu serei capaz, sem pestanejar, de dizer: tira o meu coração e coloca no peito dele ou dela. Isso revela que a coisa mais importante nas nossas vidas são os nossos filhos. Só que mesmo sendo tão importante ao ponto da gente desejar, se possível, se preciso for dar a vida, a atenção e o cuidado é negligenciado por nós. E o pastor David ontem, ele esteve aqui falando sobre essa relação que às vezes é muito conturbada e que precisa ser valorizada. Agora pela manhã vai estar ministrando uma palavra que Deus colocou no coração dele. Gostaria que você mesmo assentado estendesse uma de suas mãos para cá. Senhor, certamente o Senhor colocou uma palavra no coração dele. E agora, uma vez que o Senhor falou com ele, nós pedimos que o Senhor fale conosco. Nós queremos declarar que esse tempo, agora, não é o tempo das mídias sociais, não é o tempo da conversa, não é o tempo do WhatsApp. Esse tempo é um tempo que nós decidimos ofertar ao Senhor. Ofertar o ensino da Tua Palavra. Por isso, tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração. Nós queremos dizer para o Senhor que nós estamos aqui. Se o Senhor quiser falar, os nossos ouvidos e o nosso coração está aberto para ouvir a Tua voz. Use o Teu Filho, uma vez mais, assim como usou ontem, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, é uma honra. Eu me chamo David Rai, como já foi falado, moro lá em São Paulo. E sou casado, tenho 2 filhos também, uma menina de 15 e um menino de 10. E junto com a minha esposa, a gente atua há 19 anos numa área específica que é a sexualidade. Nós temos um ministério que tem um objetivo de capacitação da igreja para que a igreja possa lidar melhor, de maneira mais equilibrada, com os desafios contemporâneos da sexualidade. Então, foi o que nós falamos ontem, o tema era papais e filhos, mas focado nesses aspectos das questões que têm nos preocupado dentro do campo da sexualidade. Eu não sei quantos estiveram aqui, mas foi muito proveitoso e eu tenho certeza que edificou as nossas vidas. Hoje eu queria falar mais um pouco sobre como lidar com o outro, porque ontem a gente falou muito sobre o coração, falamos sobre atrações, afetos, falamos sobre o nosso coração, para quem a gente vive, quem a gente ama mais. Eu queria hoje falar um pouco sobre a relação com o outro dentro da nossa casa, ou então dentro do nosso trabalho, ou na nossa igreja mesmo, na própria igreja, porque uma pergunta que sempre aparece, inclusive apareceu ontem, né? Como é que eu devo me posicionar diante de um mundo tão difícil, tão imoral, tão corrupto? E quando acontece dentro da nossa casa de alguém que não vive de acordo com a palavra de Deus, então como é que um pai, uma mãe, como é que um irmão, ou então mesmo na igreja, como é que a gente recebe as pessoas? E eu queria falar sobre isso, que eu acho isso muito, muito importante. E sem delongas, irmãos, vamos ler João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14.
vou estar puxando o microfone porque eu estou meio gripado, então vocês me desculpem aí. João 1,14, já acharam, irmão? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, esse texto é muito conhecido, ele está falando sobre Jesus. Jesus viveu no meio das pessoas, né? Ele se fez carne, ele se fez gente, ele é o próprio Deus, o Verbo, e ele não foi para as montanhas, ele não ficou isolado, ele conviveu com uma geração extremamente corrupta, porque a gente pensa assim, nossa, o mundo está pior. Você já teve essa sensação? E deve estar pior mesmo, mas veja, não quer dizer que lá no primeiro século, quando Jesus esteve no mundo fisicamente, o mundo não estava bom, o ser humano não estava ajustado, né? Jesus ele conviveu entre uma geração que ele chamava de adúltera, de corrupta, de perversa. Aliás, Jesus chegou a dizer que se ele tivesse feito os milagres que fez na região da Galileia, lá em Cafarnaum, Betsaida, região que viu ele crescer, se ele tivesse feito os milagres que fez lá em Sodoma, você lembra de Sodoma? Sodoma é um exemplo de uma sociedade perdida, né? Imoral. Ele falou, olha, se eu tivesse feito os milagres que eu fiz aqui em Sodoma, eles teriam se arrependido, e vocês não se arrependem. Então Jesus, segundo Jesus, a sua geração era pior que a geração de Sodoma. Então o testemunho dessa geração que está ao redor de Jesus não é positivo. Como Jesus lidou com isso? Como Jesus lidou com o pecado do outro, né? Com a imoralidade na sociedade? Como é que ele habitou entre nós? E o que ele expressou ao se relacionar com as pessoas que estavam em pecado? Esse é o nosso tema de hoje. Como ele se expressou, como ele lidou com as pessoas que estavam em imoralidade. Geralmente, muitos de nós dizemos assim, olha, se você está diante de um dilema, como falar, o que fazer, você deve perguntar o que Jesus faria. Você já ouviu essa pergunta? Sim ou não? O que Jesus faria? Eu sei que é uma boa intenção a fazer a pergunta, só que eu descobri que essa pergunta tem um problema, irmãos. Tem um pequeno problema. Você sabe o que acontece? Quando a pessoa pergunta o que Jesus faria, surge uma resposta que é uma versão de Jesus muito parecida com a pessoa que perguntou. A gente fala assim, o que Jesus faria? Aí geralmente a resposta tem a ver com o que a gente quer fazer. Você já percebeu isso? Então se é um flamenguista, o que Jesus faria? Aí vem um Jesus flamenguista, né? Que vota no mesmo político, que vai para o mesmo, que come a mesma comida, que faz a mesma coisa, que diz a mesma coisa. Aí diante da mesma situação, tem uma pessoa diferente dessa pessoa e fala assim, o que Jesus faria? Aí surge o Jesus vascaíno, né? Completamente diferente. Surge um Jesus muito parecido com a pessoa que perguntou. Porque, irmãos, frequentemente, diante daquilo que realmente é difícil de lidar, quando é um filho, quando é um pai, quando é um irmão, frequentemente nós temos dificuldade de agir como Jesus fez, como Jesus agiu. Porque a melhor pergunta não é o que Jesus faria, porque fica muito especulativo. A melhor pergunta é o que Jesus fez. Aí você tem que olhar para o Evangelho, não para você. Aí você tem que olhar para as Escrituras. Perguntar, quando ele esteve entre nós, ele agiu como? Quando ele esteve diante de uma mulher pecadora, sexual inclusive. Quando ele esteve diante de pessoas que estavam completamente equivocadas. O que ele fez. E nem sempre o que ele fez é o que eu estou acostumado a fazer, é o que eu aprendi a fazer, é o que é fácil de fazer. Por isso que a nossa saída para esse mundo, ou melhor, para a pergunta, como eu vou me posicionar frente a este mundo, ou frente ao meu filho que está em pecado, ou meu irmão que chega, ou qualquer pessoa que entra aqui, que não vive de acordo com a palavra de Deus, irmãos, a gente precisa olhar para esse versículo, o finalzinho ele diz assim, que quando Jesus viveu entre nós, ele refletiu a glória de Deus,
a glória única do Pai. E ele diz que ele era cheio de duas coisas. Olha o finalzinho do versículo e me diz quais são as duas palavras que caracterizam a glória que Jesus refletia. O texto diz o quê? Ele era cheio de graça e de verdade. Deu para perceber? Essas três palavras, graça e verdade, elas resumem o nosso grande desafio de viver numa sociedade impura, corrupta, e ver pessoas próximas a nós indo por caminhos que a gente sabe que está errado. Veja que eu não estou falando dos nossos pecados. Todos nós temos pecados. Todos nós somos imperfeitos. É que hoje eu quero falar quando a gente lida com o pecado do outro. Ontem falamos mais sobre o próprio coração. E hoje eu estou falando dessa relação com o outro. Então, na relação com o outro, eu preciso exercitar as duas coisas, a graça e a verdade. Mas não parece que são duas palavras meio antagônicas? Para pensar. Quando você pensa em graça, o que vem na sua mente? Graça é amor imerecido, não é isso? Graça é aquilo que afaga, que abraça, que acolhe, é o perdão, é a misericórdia. Graça é uma coisa que nos acalenta. Graça a gente se sente acolhido. Graça é uma coisa maravilhosa. É quando a gente não merece, quando merece uma surra, Deus vem e nos abraça. A graça tem essa conotação, mas quando a gente ouve a palavra verdade, o que a gente sente? Você gosta da verdade? Nem sempre. Não, eu gosto da verdade, irmão, deixa eu falar, assim, não tem como, porque a verdade é aquilo que é preciso ser dito exatamente quando nós não queremos ouvir. A verdade é como uma espada que penetra e nos fere. O provérbio diz que é melhor as feridas daquele que fala a verdade, que é realmente teu amigo, do que as lisonjas, os elogios falsos ou os beijos daquele que está ocultando a verdade de você. Portanto, verdade e graça parece que são, eles chocam, porque verdade é uma coisa dura, verdade é uma coisa que confronta, verdade é uma coisa que não tem a ver com aquilo que a gente quer ouvir. E graça é o amor de Deus. Mas em Jesus essas duas coisas estavam como? Unidas. E eu costumo dizer que na frase, graça e verdade, a palavra mais importante é a palavra e. Porque hoje nós temos duas tendências no Brasil, que é, ou a gente se apega à verdade, que é aquilo que não muda, são os mandamentos, e não entende a graça de Deus. É como se eu pulasse numa perna só, então graça e verdade, eu só entendo uma. Ou vai para o outro extremo e prega uma graça que esvazia a verdade. Vocês entenderam o que eu falei? Então você tem esses dois problemas. Eu queria falar sobre os dois. Então, quando a gente entende a verdade, mas não entende a graça, nós não refletimos Cristo. Quando nós entendemos uma certa versão da graça, uma suposta versão da graça, graça barata, que esvazia a verdade, não deixa de falar a verdade, também nós não refletimos o Evangelho, não entendemos Cristo. Então vamos começar pelo primeiro. O que acontece quando a gente tem a verdade em mãos, fala versículos bíblicos, está certo do ponto de vista moral, está certo do ponto de vista teológico, mas não entende o que é a graça de Deus? O que acontece? Ora, é possível falar a verdade e mesmo assim não refletir o Evangelho. É possível falar versículos, ter razão do ponto de vista teórico, mas não conseguir se relacionar com as pessoas como Jesus se relacionava. Quando a gente fala a verdade, por exemplo, quando a gente fala a verdade, nos sentindo superiores, nós já temos um problema. Então, quando a gente olha para alguém e fala assim, poxa, mas não precisava ser desse jeito, eu não sou tão ruim assim, eu não fui tão ruim assim.
Quando a gente olha de cima, obrigado, entende e não se vê como devedor da graça, isso é um grande problema. Porque a gente vai falar a verdade a partir de um lugar de posição, de uma posição orgulhosa, de uma posição que não é a posição de Cristo. Os discípulos de Jesus, eles tinham dificuldade de lidar com Jesus também. Eu costumo brincar, dizer que Jesus, a missão de Jesus era expandir o reino e a missão dos discípulos era atrapalhar Jesus. Tem um versículo que exemplifica muito isso, que é muito usado em EBF. Tem EBF aqui, gente? Você sabe o que é EBF? Tem EBF de criança? Escola Bíblica de Férias. Aqui nas férias não deve caber da cidade, né? Então a EBF lá, eu sou de Belém do Pará. Tá, gente? Ó, minha cara de indígena. Sou de Belém do Pará, onde Jesus nasceu. Eu moro em São Paulo, mas sou de Belém. E lá em Belém a gente tinha EBF, que era reunir um monte de crianças. Aí tinha sempre um versículo que as irmãs usavam, né? Que é um versículo muito fofo. É um versículo muito fofinho, né? Que fala assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus. Você já viu esse versículo, né? E a gente acha ele muito bonitinho e tal. Irmãos, esse versículo é uma das maiores tapas na cara do Novo Testamento. Porque Jesus está dizendo, então esqueça agora a EBF. Jesus está dizendo que os discípulos estavam impedindo as crianças de chegar aonde? De ter acesso ao quê? A um lanche? A uma reunião? A uma programação? Os discípulos estavam impedindo as crianças de ter acesso ao reino de Deus, ao reino dos céus. Tanto é que ele pega uma criança, coloca no meio e fala: olha, vocês têm que entender que o reino também é para as crianças. E na verdade, se você não se tornar criança, você não vai entrar. Por que o discípulo estava impedindo as crianças de entrar no reino dos céus? Porque ao olhar para a criança, o discípulo, irmãos, não eram os demônios. Não eram os fariseus, não eram os romanos. Quem eram que estavam impedindo? Os discípulos. Porque embora eles fossem discípulos, eles olhavam para a criança e não viam nela alguém que deveria ser encontrado pela graça do reino dos céus. Por quê? Por que Jesus enxergava nas crianças alvos do reino de Deus e os discípulos não enxergavam e mandavam eles embora? É como se ele estivesse tentando proteger Jesus das crianças. Na cabeça dele, porque para a gente está muito distante isso, porque a gente acha que, como a gente acabou de ver aqui, né? Nós apresentamos as crianças, então a gente entende que, pô, já está claro que a criança é para o reino do céu. Não, não era claro para eles. Não era claro. Não era claro, não era simples. E eles estão aqui protegendo o acesso a Deus. Por quê? Mas aí vai, poxa, mas não dá. Irmãos, o problema da graça é que ela vai alcançar pessoas que você não gosta. Não, eu gosto de todo mundo, pastor. Eu morro de medo de quem gosta de todo mundo. Se você gosta de todo mundo, vai ver que ninguém gosta de você. Estou brincando, você é maravilhoso. Não, a gente tem que nós temos de parar de dizer que amar o próximo como Jesus mandou amar é fácil. Não é. Principalmente quando estamos diante de certas circunstâncias. Quando essas circunstâncias estão dentro da nossa casa, vai ficando cada vez mais difícil. Irmãos, Deus salva pessoas pela sua graça que, se dependessem de nós, não seriam salvas. Como assim? A igreja, as pessoas que estão aqui não são resultados do desejo do pastor. O pastor não chegou em Cabo Frio e falou assim: deixa eu escolher quem vai ser salvo. Foi assim, pastor? Não, ele só pregou o evangelho. Quem é que salva as pessoas? É o Espírito Santo de Deus. Você acha que se o pastor pudesse escolher cada um dos salvos, você estaria aqui?
Seria essa a constituição da igreja? Vocês são chatos pra caramba. Só ia estar o pastor mesmo, a família dele. Aliás, parte da família também. Tô brincando. Por quê? Porque a igreja é o resultado da graça. E a graça de Deus é isso aí. Ela não é controlada por mim. E não tem nada a ver com o merecimento. Irmãos, eu trabalho com sexualidade. Eu falei ontem. A galera acha que eu então vivi muitos pecados sexuais, que eu cheirei orégano, que eu fui baterista, como eu disse ontem. Coisas graves. E eu sou neto de pastor, filho de pastor. Eu já falei isso, não vou repetir, né? Eu só estou contando isso porque, assim, não tem nada a ver com a minha história. Eu comecei a trabalhar nessa área porque, de uma maneira muito, como é que eu posso dizer? Muito assim, sem nenhum tipo de preparo, assim, planejamento. Eu estava na igreja e eu fazia um monte de coisa na igreja aos 19 anos, aos 20 anos. E um dia eu decidi fazer uma coisa muito inovadora, que era sopa para mendigo. É impressionante como todo mundo tem a mesma ideia. Mas você não deu uma sopa para o mendigo, você não é evangélico, não. Às sexta-noite, porque quinta são os espíritas, né? Então, pede um iFood, entrega no mendigo para você virar crente, porque é impressionante. Eu tive essa brilhante, inovadora ideia, né? E aí eu saí, fui para a rua, porque eu queria ir para a rua evangelizar, radical, né? Só que a gente era lento, né? E aí a gente entregava para os caras, tal, conversava, e tinha um grupo de travestis assim próximos. O que aconteceu? Um dia nós vimos uma bandeira de Israel e um anjo disse, mentira, não teve bandeira não. Eu acho tão legal quando tem uma bandeira, né? Quando tem um anjo. Mas a gente era meio retardado. E a gente está aqui fazendo as coisas. Aí, o que aconteceu quando a gente viu os travestis? Nada. Absolutamente nada. Gente lenta, né? E um dia, irmão, você sabe como começou o meu ministério? Um dia, um travesti atravessou a rua e falou assim, não tem sopa, não tem café para a gente também não? Porque acho que Deus olhou e falou assim, vamos enviar um travesti lá para ver se eles começam. Tão lento que a gente era. E aí, a gente olhou um travesti e falou, caramba, um travesti. Aí eu percebi três coisas. Primeiro, a maioria deles eram de origem cristã. Eles já estiveram na igreja. Segundo, eu não sabia nada do assunto. Eram como se fossem dois planetas diferentes. Não tinha nada a ver com a minha história. Eu não tinha conhecido nenhum travesti na minha vida. Terceiro, se ele tentasse ir na minha igreja, eu sabia que a igreja não estava preparada. É a frase que a gente fala. Você já falou essa frase? A igreja não está preparada? Foi o que a gente percebeu. E quando eu olhei aquele universo, a impressão que dava era que é tão distante. É por isso que é o nosso problema com a graça. É que a gente que é bonzinho aos nossos olhos, a gente que vive um certo padrão moral, entendeu? A gente que vai ali e me parece uma pessoa muito decente, nós não nos vemos como miseráveis devedores da graça de Deus. Afinal de contas eu sou hétero, afinal de contas eu casei virgem, afinal de contas eu sou pastor, afinal de contas eu não fiz tal e tal coisa. E quando a gente não se vê como alvo da misericórdia de Deus, como o pior pecador, como Paulo diz em 1 Timóteo 1, a gente olha para o outro e não consegue, mesmo falando, e vai falar versículos corretos. Você está certo em viver a vida que você vive, está tudo certo. Você é uma pessoa obediente, eu não estou discutindo isso. Só que essa própria obediência, esse próprio apego à verdade, te torna orgulhoso e incapaz de entender a graça. Uma vez eu conversei com um pai, ele falou para mim assim, eu era instrutor da Marinha, e toda vez que eu via um menino efeminado, eu o torturava. Passaram-se alguns anos, vários anos. Ele conversou comigo, ele estava conversando comigo porque o filho dele tinha dito que era homossexual. Ele falou, pastor, tudo que eu sinto é raiva. Eu falei, que bom que você está assumindo que você tem raiva. Você não está fingindo que você não tem raiva. Só que raiva não será suficiente. Você vai ter de entender o evangelho. Mas quem tem que entender o evangelho não é o filho que está vivendo a vida lá. Não, quem tem é o filho também, mas vai ter que entender o pai também.
Porque agora não é um assunto teórico. Agora não é o filho do outro, agora é o meu filho. Irmãos, a graça de Deus não é uma permissão para a gente pecar. A graça de Deus não é a aprovação da nossa conduta. Preste atenção nisso. O fato de Deus nos amar não significa que Ele aprova a nossa conduta. E muitas vezes, como pais, nós temos dificuldade de expressar o amor quando alguém está errado, porque a gente acha que se amar, ele vai entender que eu estou aprovando o que ele faz de errado. E vê uma culpa, vê uma trava. Mas qual seria o outro caminho? O desamor? Qual seria o outro caminho? A violência? Qual seria o outro caminho? A exclusão? Qual seria o outro caminho? Jesus se fez carne e habitou entre quem? Pecadores. E eu sei que todo pai e toda mãe tem um filho ideal na cabeça que nunca nasceu. É o filho que eu queria que existisse. Enquanto nós não fizermos o sepultamento, o velório do filho ideal, porque ele não existe, a gente não vai conseguir amar o filho real, que nos decepciona, que não nos obedece todas as horas, que escolhe caminhos que nós sabemos que estão errados. Nós estamos com a verdade, o problema agora é entender que Deus alcança as pessoas perdidas através do seu amor. Não é aprovação, não é conivência, é entender que eu como pai, como mãe, você tem grupo pequeno aqui, eu sei, né? Ou se chega uma pessoa com um determinado pecado no seu grupo pequeno aqui na igreja, irmãos, nós não estamos aqui para mudar as pessoas, porque nós não temos o poder de mudar ninguém. Quem é que muda as pessoas? É fácil falar, mas quando a gente ama alguém, quando é próximo, ou quando aquele pecado nos envergonha, porque a gente fica pensando, meu Deus, o que vão achar de mim como pai? O que vão achar de mim como mãe? Aí a gente quer mudar. E vem um sentimento de impotência, muito difícil de lidar, uma ansiedade, porque nós não somos Deus. A nossa missão não é mudar ninguém, a nossa missão é sermos o melhor testemunho possível do Evangelho, da graça e da verdade. Para isso a gente vai ter que se relacionar com as pessoas. Para isso a gente vai ter que se aproximar daquilo que a gente não quer se aproximar. Comece com o exercício, entenda que você é um devedor da graça, você só está em pé porque Deus foi bondoso. Se Deus mudou você, Ele muda qualquer um. Era a lógica de Paulo. 1 Timóteo 1, Paulo dizia, eu sou o maior dos pecadores. Ele estava dizendo, porque Deus me salvou como exemplo. Se Ele me salvou, Ele pode salvar qualquer um. Eu não sou quem eu sou por mérito. Então nós temos que sair desse lugar de achar que nós somos, nós temos em nós condições de merecimento de alguma coisa da identidade que carregamos. E para terminar, irmão, meu tempo já acabou. A risada é só para ficar nervoso. A risada é assim mesmo. Eu quero falar do outro lado, né? Então também existe uma tendência de uma galera mais nova que diz assim, o importante é amar. Você já viu isso? Não, o importante é amar. Que Deus é amor. Esse negócio de regra, esse negócio que você passou, isso é mentira, irmão. Eu vou te explicar por que é mentira. Irmãos, toda vez que a gente peca, presta atenção, toda vez que a gente peca, que é um comportamento desobediente a Deus, correto? Então, eu pequei, eu desobedeci a Deus. Toda vez que a gente peca em desobediência a Deus, nós pecamos porque amamos alguma coisa mais do que a Deus. Você entendeu o que eu falei? Por amar mais a mim do que a Cristo, eu peco. Eu obedeço a mim em desobediência a Cristo. Faz sentido o que eu estou falando?
por amar alguma coisa mais do que a Cristo. Eu vivo em função desta coisa, obediente a ela e desobediente a Cristo. Então o amor, te enganaram, irmão. O amor é a causa do meu pecado. É o que produz o pecado. É por amar errado. É por amar a criatura no lugar do Criador. É por amar a mim mais do que a Deus. É que eu peco. Portanto, o amor é o meu problema. Se eu me entregar o meu coração aos amores do meu coração, eu não vou encontrar a Deus. Eu vou encontrar um substituto de Deus. O meu ídolo. O pastor falou ainda agora, todos os mandamentos se resumem a qual? Amar a Deus e amar o próximo. Só que não é um amor genérico, ame a Deus e tá bom, do jeito que você quiser. É assim? É ame a Deus com todo o coração, alma, força e entendimento. Que significa amar a Cristo mais do que a tudo, mais do que a mim. Então, a verdade é a seguinte, que se nós confiarmos mais em nós mesmos ou em um substituto de Deus e vivemos a vida em direção a isso, nós não encontraremos a vida. Nós vamos nos frustrar. Então, toda a verdade do Evangelho que diz você está em pecado, ela é importante para que você entenda a quem você está cultuando. Em quem você está confiando. A verdade é a única coisa que nos tira da infância da fé. Se você não fala a verdade para as pessoas, elas serão tratadas como crianças. Você infantiliza. Então nós estamos diante de uma geração que não quer mais verdades inconvenientes. E algumas igrejas, alguns de nós deixamos de pregar a verdade porque a gente quer agradar esse pessoal, os tornando infantis. Para terminar, eu vou contar uma história. Eu tenho um filho de 10 anos. Eu lembro quando ele tinha, 4. Levava ele no shopping. O que criança faz no shopping, irmãos? Vocês que têm experiência. Gasta dinheiro, mas sempre quer um McLanche feliz. Ele falou, pai, eu quero 2 McLanche felizes porque eu vou ser muito feliz hoje. Eu falei, moleque, a mãe não vai, né? Então dá para ele comer desgraçadamente. É só o pai, né? Pai é louco. Né? E aí comeu o sanduíche e o McNugget e a batata. E ele falou, agora eu quero uma casquinha. Aquela mista. Vocês estão ligados na mista? Graças a Deus é barato. Que nem sorvete é. Aquilo ali é só gordura mesmo. Glória ao Senhor. Ele meteu umas 2 casquinhas. E ele já ia ter um coma glicêmico quando eu falei, vamos tirar o menino daqui antes que o conselho tutelar apareça. Puxei o moleque. Irmão, quando a gente chega, existe uma lei espiritual, pessoal que é solteiro, tem algum solteiro aqui? Não tem nenhum solteiro aqui? Não é possível. Estão tudo na praia. O pessoal solteiro tem que aprender, existe uma lei espiritual. Toda vez que você vai sair do shopping, quando você está na cancela do estacionamento, a sua mulher lhe manda uma mensagem. Ela diz assim, traga pão, absorvente, melancia e açaí. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É impressionante. Aí você tem que voltar, ir para o supermercado e pedir um Uber dentro do supermercado para achar. É 40 minutos. E aí você está lá desesperado, a melancia, o pão, o absorvente é o Always noturno com abas longas. Irmãos, eu não faço ideia onde coloca a aba. Um homem achar o Always noturno de aba longa, plus, não, você tem que fazer um curso no YouTube. Eu estou aqui 50 minutos testando já na melancia para ver se cabe. É o Batman, né? O noturno. E aí acabou, vambora, e vai passar. Quando eu passo na frente, chegando perto do caixa, o meu filho olha uma Ruffles e diz assim, pai, eu quero uma Ruffles. Irmãos, nesse momento eu lembro que eu sou homem. E o que eu faço? Eu digo não. Me sentindo muito poderoso.
Letra A, irmão. Você acha que meu filho olha para mim e fala assim: pai, obrigado porque você é o melhor pai do mundo e cuida da minha saúde bucal? Letra B, pai, obrigado porque o Senhor reflete a graça e a verdade. Letra C, pai, obrigado porque o Senhor não me dá tudo que eu quero, mas tudo que eu preciso, porque nem tudo que eu quero é o que eu preciso. Ou letra D, ele começa a girar, gritar endemoniado. Ah! Aí nessa hora passa um solteiro e fala assim: quando eu tiver um filho, nunca vai fazer isso. É desgraçado, né, pastor? Casa, infeliz. Casa. E o moleque tá lá girando. Mano, ele vira o rosto, vomita. Tem que chamar um padre, irmão. Eu pergunto o seu nome, ele fala Ruffles. Somos muitos. É a batata da onda. E por que que meu filho está girando, irmão? Porque eu disse? Não. Você está rindo de você mesmo. Esse é o problema da verdade, irmãos. Nós não queremos a verdade. A gente quer o Ruffles. A gente quer e Deus vai ter que dizer não. E vai ser difícil, e vai ter um limite, e vai ter uma fronteira, e vai ser inconveniente. É o único jeito de sobreviver à infância. Eu estou falando de nós, adultos. Então, Cristo era cheio da graça e da verdade. Se a sua dificuldade é com a graça, ora a Deus, peça perdão, fala a Deus como é que eu posso amar as pessoas que eu não estou conseguindo amar. Que eu não estou conseguindo ficar perto. E se talvez tenha esse negócio no seu coração, mas deixa para lá, o importante é o amor, entenda, vai ter que dizer a verdade. Para o bem da própria pessoa. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo, pela Tua palavra. Eu peço que o Senhor nos dê graça e misericórdia para que a gente viva isso. Tem misericórdia de nós, das nossas famílias, daqueles que estão aqui odiando, agressivos, negligentes, com relacionamentos quebrados. Que o Senhor nos ajude a refazer isso tudo. Em nome de Jesus, amém.